Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui, eu realmente aprecio o tempo de vocês. Bom, à medida que a Alemanha continua se militarizando e caminhando em direção a uma economia de guerra, eu acredito que é muito importante entender como a política atual do chanceler Merz está afetando a população alemã, suas indústrias e o que podemos esperar daqui para frente. Acho que a gente precisa colocar tudo isso em contexto. E é exatamente isso que eu pretendo fazer neste vídeo. Espero que vocês achem interessante e também informativo. A Alemanha já foi por muitas décadas o motor econômico indiscutível da Europa. Representava excelência industrial, inovação tecnológica e disciplina fiscal. Lembram desses tempos? Pois é. Hoje essa imagem está desaparecendo. Está completamente estagnada, diriam alguns. A Alemanha enfrenta agora o que muitos economistas descrevem como a crise econômica mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial. Depois de anos de estagnação, a maior economia da Europa ficou presa numa combinação perigosa de baixo crescimento e inflação persistente, uma condição conhecida como estagflação. De acordo com o Conselho Independente de Especialistas Econômicos da Alemanha, a economia deve crescer apenas 0,5% em 2026 e 0,8% em 2027. Enquanto isso, a inflação deve subir para algo em torno de 3%. Esses números podem não parecer catastróficos, mas representam algo muito mais preocupante para o país. A Alemanha não conseguiu recuperar o impulso que tinha antes da pandemia, e boa parte da economia global já seguiu em frente. Para os alemães, a inflação traz, claro, uma lembrança histórica especialmente dolorosa. O país passou por 2 episódios devastadores de hiperinflação no século XX, que deixaram uma marca política e psicológica profunda. Até hoje, mesmo uma inflação moderada gera uma enorme ansiedade pública. O resultado é uma economia que parou de crescer, enquanto o custo de vida continua subindo. Quando o chanceler Friedrich Merz, que hoje é o líder político mais impopular da Europa, assumiu o cargo, ele prometeu restaurar a competitividade da Alemanha, porque ela é a base não só da economia do país, mas também da prosperidade da sua população. O governo dele, de fato, implementou cortes de gastos, reformas na Previdência e propostas para aumentar a idade de aposentadoria, tentando lidar com o enorme peso fiscal causado pelo envelhecimento da população da Alemanha. Mas muitos dos problemas do país não podem ser resolvidos só com políticas internas. E isso ficou bem claro. A decisão da Alemanha de deixar de usar a energia russa, que era relativamente barata, mudou completamente o modelo industrial do país. Por muitos anos, a Alemanha produziu seus bens contando com o gás natural acessível importado da Rússia. Essa vantagem competitiva que o país tinha praticamente desapareceu de um dia para o outro. Ao mesmo tempo, a Alemanha desligou suas usinas nucleares, seguindo decisões tomadas anos antes, durante o governo da chanceler Angela Merkel. Substituir essa capacidade de geração perdida acabou se mostrando muito mais caro e complicado do que a elite política alemã esperava. Agora, ao mesmo tempo, a instabilidade contínua no Oriente Médio tem atrapalhado as rotas de navegação global e aumentado os custos de transporte, o que colocou ainda mais pressão sobre empresas e consumidores em toda a Alemanha. A economia alemã, que depende fortemente das exportações, está sendo pressionada por todos os lados. E, para piorar, a concorrência com a China está ficando cada vez mais intensa. Esse é o grande problema que ninguém quer encarar. Os fabricantes chineses não estão mais apenas produzindo bens de consumo de baixo custo. Agora eles estão competindo diretamente com a Alemanha em veículos elétricos, máquinas industriais, equipamentos de energia renovável, baterias e tecnologias avançadas de manufatura. E com isso, a famosa indústria automobilística alemã, que sempre foi vista como a base da prosperidade do país, está sob uma pressão enorme. Aliás, há alguns dias eu publiquei um vídeo inteiro falando sobre isso.
sobre como a Alemanha está transformando suas fábricas de automóveis em fábricas de drones, enquanto faz a transição para uma economia de guerra, se preparando para um confronto direto com a Rússia. Se você tiver interesse, eu tenho vários vídeos aqui no canal em que explico tudo com mais detalhes. Também tem entrevistas com especialistas, como a mais recente com o ex-agente da CIA, Larry Johnson, que falou sobre a última cúpula da OTAN. Você pode assistir a esses vídeos depois, se quiser. Agora, a Volkswagen, maior montadora da Europa, anunciou um dos planos de reestruturação mais radicais da história recente. A direção está considerando fechar várias fábricas na Alemanha e cortar até 100 mil empregos em todo o grupo. Fábricas em diferentes cidades alemãs já foram citadas como estando em risco. A empresa afirma que essas medidas dolorosas são absolutamente necessárias para garantir a sobrevivência da companhia, algo inédito na história da Volkswagen. A Volkswagen está enfrentando uma queda na demanda por veículos elétricos. Além disso, as margens de lucro estão diminuindo, os custos de mão de obra estão subindo e a concorrência com as montadoras chinesas ficou muito mais acirrada. Elas estão produzindo carros cada vez mais competitivos e por preços bem mais baixos. Na prática, a Alemanha deixou de ser competitiva. O anúncio da Volkswagen provocou protestos em todo o país. Trabalhadores se manifestaram em 18 unidades da empresa e os sindicalistas acusaram a direção de fazer os funcionários pagarem por anos de erros estratégicos. Na sede da companhia, em Wolfsburg, representantes dos trabalhadores alertaram os executivos de que eles não poderiam simplesmente, abre aspas, jogar a responsabilidade nas costas da força de trabalho. Isso, claro, não é uma disputa trabalhista comum. A Volkswagen emprega diretamente mais de 650 mil pessoas em suas várias marcas e o setor automotivo da Alemanha sustenta cerca de 3 milhões de empregos em toda a economia. Então, se a indústria automobilística alemã encolher de forma significativa, os efeitos vão se espalhar por fornecedores, empresas de engenharia, centros de logística, produtores de aço, fabricantes de produtos químicos e milhares de pequenos negócios. As consequências podem transformar toda a economia alemã, e dá para dizer que essa crise já começou. Estamos vendo os primeiros dias dela se desenrolarem agora. Mas, para falar a verdade, os automóveis são só uma parte da história. O modelo econômico tradicional da Alemanha depende muito das empresas industriais familiares. Essas empresas continuam tendo muito sucesso em vários setores de manufatura especializada. Mas os críticos dizem que elas têm sido mais lentas que as concorrentes americanas e asiáticas e também mais lentas para investir em setores de alto risco, como inteligência artificial, softwares avançados, design de semicondutores e tecnologias espaciais comerciais. A inovação depende cada vez mais não só do talento e engenharia, mas também de capital de risco, da disposição para arriscar e de uma certa flexibilidade regulatória. Algo que, segundo muitos, a Alemanha tem bem pouco. Nessas áreas, a Alemanha tem tido dificuldade para acompanhar seus concorrentes. Até o crescente complexo militar industrial do país mostra algumas dessas fragilidades estruturais, o que me faz questionar como a Alemanha pretende enfrentar a Rússia com um desafio estrutural desse tamanho. O país planeja aumentar de forma significativa os gastos militares nos próximos anos, o que pode levá-lo a contrair centenas de bilhões de euros em empréstimos para modernizar a Bundeswehr. Mas os críticos temem que boa parte desse dinheiro acabe indo para grandes corporações já consolidadas, em vez de apoiar empresas menores e inovadoras, que têm transformado a guerra moderna com drones baratos, sistemas autônomos e tecnologias baseadas em software. Ao mesmo tempo, os fabricantes alemães continuam transferindo a produção para países europeus com custos mais baixos, o que reduz o emprego dentro do país, mesmo com o aumento dos gastos militares do governo e também buscam energia mais barata. A incerteza econômica está mudando o cenário político da Alemanha.
O apoio ao Partido Alternativa para a Alemanha, o AfD, continua crescendo, especialmente no leste do país, onde a insatisfação econômica é bem mais forte. Muitos eleitores sentem cada vez mais que décadas de globalização beneficiaram as grandes corporações, mas deixaram os trabalhadores comuns para trás. E dá para dizer que eles estão errados? Com o aumento do desemprego e o fechamento de fábricas que reduzem ou encerram suas atividades e demitem funcionários, a polarização política se intensificou em toda a Alemanha. A frustração econômica está alimentando debates mais amplos sobre imigração, identidade nacional e o rumo que a Alemanha vai tomar. Esse é um padrão que se repete várias vezes ao longo da história. Quando o otimismo econômico desaparece, a estabilidade política costuma ficar muito mais frágil. A Alemanha, portanto, se encontra num ponto de virada. Será que o país consegue reinventar sua economia mais uma vez, apostando em inovação, liderança tecnológica e reforma industrial? Ou será que a Europa está entrando numa fase em que a única opção é uma economia de guerra? Isso, claro, ainda vamos ver. Fique ligado, vou fazer o possível para manter você atualizado aqui no YouTube, no Substack ou no Patreon. Tenha um ótimo dia e a gente se vê aqui amanhã. Se cuida. Obrigado. I will see you here tomorrow. Take care.